vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui com o grupo de Irajá, da igreja do pastor Marcos Santos. Ele pediu para enfatizar, né? Marcos Santos. Eu queria, antes de começar o programa, que vocês se apresentassem. Daniele, Paz do Senhor Jesus, irmãos, meu nome é Daniele Varley, da igreja de de Irajá. Irajá. Safira, Pai do Senhor, meus irmãos, eu sou Safira e sou também da igreja de Irajá. Pai do Senhor, meus irmãos, sou Mateus da igreja de Irajá. isso, o mais forte possível, né? Fala, querida. Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Aline, também da igreja de Irajá. Isso. Nós estamos começando nosso programa hoje, 14 de janeiro de 2024. O tema é o preparo da igreja para o arrebatamento. E o assunto que nós vamos estudar hoje é o seguinte: nós estamos vivendo as primeiras experiências do Ano Novo. A mensagem do Espírito Santo continua repercutindo no meio da igreja fiel, em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias, no preparo da igreja para o arrebatamento. Nos foi dado dois capítulos, dois livros, Cantares, que nós já continuamos estudando, capítulo 4, capítulo 5, e foi aberto um outro livro agora, que é Daniel, capítulo 12. Nós vamos à primeira pergunta. Lendo Cantares, capítulo 4, verso 12, faça uma comparação com o que está escrito em Daniel, capítulo 12, no verso 4, com relação às expressões. Muito importante essas expressões. Sela o livro e até o fim do tempo. Nós vamos fazer uma comparação entre essas duas frases. A primeira, letra A, sela o livro, e a segunda, letra B, até o fim do tempo. Para auxiliar vocês, nós temos dois vídeos. O Patrick Teixeira de Caetité e Estela Batista do Amapá. Vamos ver o vídeo, depois nós voltamos e vamos conversar sobre isso, tá bom? Amém. Amém. Cantares capítulo 4, verso 12 diz: Jardim fechado, és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. O livro de Daniel, capítulo 12, verso 4 diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. A letra B, comparando os dois textos bíblicos em relação à expressão até o tempo do fim, os mistérios selados nos livros do Velho Testamento estão sendo abertos para a igreja fiel no tempo do fim, momento em que estamos vivendo atualmente. Conforme diz em Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A todos, a paz do Senhor Jesus. A revelação de Jesus foi aberta para a igreja fiel no fim do tempo. A paz do Senhor Jesus. Bem, vamos começar os comentários agora pela Daniele. Amém, pastor. Essa questão é muito interessante. Então, na letra A, a gente vê a parte do selo este livro, né? E o selo é uma marca que é utilizada para fechar alguma coisa e normalmente é usado por alguém importante, né? Então, a revelação que está contida no Velho Testamento, ela ainda estava fechada, pois ainda não havia acontecido o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne neste período. Então, o mistério que estava selado, que é sobre a vinda do Senhor Jesus, revelado através do Espírito, ainda não era para aquele momento. E como um selo geralmente é aberto só por uma pessoa, essa pessoa é o Senhor Jesus. E comparando também com o fim, até o fim dos tempos, é o momento em que estamos vivendo hoje, é o momento da igreja, o momento do breve. Então, é onde já aconteceu o derramamento do Espírito Santo, lá no Pentecostes, e assim o mistério do Senhor Jesus é nos revelado. Eu separei um texto que está em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E mostra exatamente essa relação, que nós, a igreja fiel, agora nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos esse acesso e nós podemos nos comunicar com Ele, que é essencial para saber do mistério que está contido no projeto de Deus. Amém. Alguém tem algum comentário? Fira, Mateus? Eu tenho um comentário que se encontra em Mateus 4, 16 e 17, que diz: O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estavam assentados na região e à sombra da morte a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Ou seja, sobre o selo neste momento ele foi aberto, né? A luz raiou. E foi aberto o derramado do Espírito Santo, como a Daniela falou. E o abrir desse selo foi quando Jesus começou a pregar, né? A evangelizar a palavra de Deus e a vinda que viria. Amém. Sofia, alguma coisa? A gente também pode perceber em Apocalipse que fala, né, que quando foi a abertura ali do 7º selo, foi entregue ali as 7 trombetas aos anjos, né, para serem tocadas, né? E estamos vivendo um momento do breve, né? Um momento em que as trombetas estão sendo tocadas. Então, tudo, né, está sendo, né, também a abertura do selo, o derramamento do Espírito Santo. Então, a volta também relacionado, né, a volta do Senhor Jesus. Tem todo um preparo que o Senhor nos concede para que a igreja fiel, né, quem está atenta, para saber o momento do arrebatamento. Né? E interessante, um dos profetas que mais falou da vinda de Jesus foi Isaías. Sim. Né? O nome dele, as características dele, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Raiz seca, a fisionomia dele era como uma raiz seca, difícil de se olhar. E interessante que quando o nascimento de Jesus, que começa a ser aberto algumas situações, agora a gente consegue conhecer Jesus de uma maneira diferente. Os profetas conheciam ele como profecia. Né? Nós não o víamos, mas nós sentimos ele todos os dias. Nós parece que conhecemos ele todo. E Isaías ele escreve como se ele estivesse vivendo, né, aquele dia em que Jesus estava ali. E você falou sobre a abertura do selo. Agora nós estamos vendo os marcadores proféticos, né? As coisas que vão acontecer até o final da abertura do selo. Então, quais são os marcadores proféticos hoje? Vocês sabem, guerra, julgamento de guerra, tudo isso. Vocês lerem os jornais hoje, todos os dias surge uma notícia nova. E com mais intensidade porque estamos nos aproximando ainda mais do fim dos tempos. Interessante ver vocês novos ainda, né? Eu não sei qual é o mais velho de vocês, mas você? Mas vocês vão ver o seguinte, vocês já se acostumaram com a internet, né? O pique da internet é muito grande. Quem não está acostumado com isso ainda liga a televisão para ver alguma coisa. E esses dias a gente estava vendo o seguinte, a velocidade da notícia é muito grande, né? Você vê como é que está acontecendo as coisas no mundo, maremoto, né? Aqui no sul do Brasil, as chuvas, como é que ficaram. Isso é um dos marcadores também. O desdobrar da ciência. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Mateus, nada? Daniel? Daniele, é o nome da minha filha. A segunda pergunta é a seguinte. Lendo Cantares, capítulo 5, verso 2, faça uma comparação com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 13. É o lema nosso lema do ano. No que tange a postura da igreja para ouvir o Espírito Santo. Nós temos dois vídeos também, um do Gabriel Henrique dos Santos, São Paulo, e André Aparecido de Frei Inocêncio. Vamos ver o vídeo e vamos voltar para vocês responderem de novo, tá bom? Amém. Vemos uma relação profética entre os dois textos a partir do momento em que, no lema do ano, lá no livro de Apocalipse, vemos que o noivo Jesus faz um apelo à igreja fiel para que ela esteja atenta à voz do Espírito Santo, que tem falado muito aos nossos corações neste último momento, no qual o Senhor quer se revelar a muitos e tem falado à sua igreja para estar anunciando essas palavras. Já no livro de Cantares, lá no capítulo 5, verso 2, vemos a experiência oposta de uma igreja infiel que estava no sono espiritual e deixou de ouvir a voz do amado. Não ouviu a voz de Jesus, não ouviu a voz do seu Espírito Santo e por isso, no dia do arrebatamento da igreja, ficou para trás, pois não foi fiel às palavras do Senhor e não se atentou à voz do Espírito Santo. A todos, a paz do Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 3, verso 13, que diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, fala do apelo do noivo, que é o Senhor Jesus, para que a igreja fiel dê ouvidos àquilo que o Espírito Santo tem revelado nesta última hora. Já em Cantares capítulo 5, verso 2, nós vemos que a noiva infiel, ela não deu ouvidos à voz do amado, porque dormia espiritualmente. E por isso, a igreja infiel, ela perderá a maior oportunidade que o homem pode ter na sua existência, que é ser participante do arrebatamento. E o texto nos diz:
Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. A paz do Senhor Jesus. Já vimos o vídeo do Gabriel, do André Aparecido, e agora é a vez do Mateus fazer um comentário sobre os vídeos. Em Cantares, capítulo 5, versículo 2, que diz: Eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Nesse verso, podemos ver que está mostrando a posição da igreja infiel, que ela se acomodou e por isso não atentou à voz do Senhor Jesus. E também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 13, que é o lema desse ano, que diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse verso, podemos ver a posição da igreja fiel, que ela está atenta à voz do Senhor Jesus. E que todas as igrejas elas escutam, mas apenas a igreja fiel ela dá ouvidos à voz do Senhor Jesus. E também em João, capítulo 8, versículo 47, que diz: Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Só a igreja que ouve a voz do Senhor Jesus é de Deus. Amém. Alguém mais quer fazer algum comentário? O interessante é que realmente a igreja fiel tem que estar atenta, né? Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor e também aos sinais, né, que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Porque nós já estamos no último momento, tempo do breve, como falado também na pergunta número 1. E para nós também, além de, né, ouvir a voz do Senhor, é necessário também a leitura da palavra. Porque o mundo tenta nos enganar a todo momento. Não só os jovens, crianças, adultos, os senhores de idade também. Mas assim, a palavra tem a verdade do Senhor. E através dela, nós podemos falar com propriedade sobre as coisas do Senhor e não sermos enganados pelo mundo. Sim. Safira, alguma coisa? Uma coisa realmente, né, estarmos atentos, né? Ultimamente, né, aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Né? A gente tem que estar realmente atento, né? Temos que só dar ouvidos, né, à voz do Senhor, à voz do que o Espírito diz às igrejas, que é o tempo do breve. A gente não pode apostatar a nossa fé agora, né, nesses últimos momentos, no momento agora do breve, né? E a gente tem que estar prontos, né? No finalzinho você vem desistir, então... Uma coisa também, nós estávamos conversando no nosso intervalo entre uma pergunta e outra, e um de vocês falou uma diferença entre ouvir e escutar. Existe diferença? Sim. Escutar, né, como a gente estava comentando, nós escutamos muitas coisas ao nosso redor. Barulho dos carros, barulho de outras pessoas conversando, mas ouvir é estar atento. Ouvir é realmente prestar atenção e pegar aquilo para si. Então é isso que a igreja fiel precisa. Estar ouvindo a voz do Senhor, porque o arrebatamento está próximo. Sim. E vocês vão ver uma coisa. Não sei se vocês todos estão na faculdade. Só você, né? Para vocês vão ter as maiores lutas dentro da faculdade. Sim. Vocês vão ouvir de tudo, mas no momento único vocês vão escutar alguma coisa, né? Então, vocês vão escutar de tudo, não é? As leis da evolução, tudo aquilo. Mas vocês vão ouvir uma única coisa. Daniela, eu estou voltando. Mateus, eu estou voltando. Safira, eu estou voltando. Aline, eu estou voltando. E essa é a palavra que nós queremos que você faça e fale sempre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E o que é que o Espírito diz às igrejas? Que o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não é? Será que vai dar tempo da faculdade? Será que vai dar tempo de entrar na faculdade? Aline, você quer falar alguma coisa? Eu quero complementar uma observação interessante também, é que a igreja infiel, ela se submeteu a uma obra do Espírito Santo em religião, né? Uma obra superficial. Como o texto diz, ela dormia, ela achava que o coração dela estava velando, estava atento, só que ela está dormindo. Quem está dormindo não está percebendo nada.
E é isso, né? A igreja fiel tá acordada, prestando atenção, ouvindo a voz do Espírito Santo que Jesus está voltando. E também é interessante também aquela passagem das 10 virgens, né? 5 virgens atentas, 5 virgens atentas. E elas, no final de tudo, quando Jesus volta, elas batem a porta querendo entrar porque elas sabem o que vai acontecer após isso, só que já não dá mais tempo. E vocês precisam entender o seguinte, dessa parábola, todas toscanejaram. Né? Toscanejar é aquele momentozinho que você dá aquela cochiladazinha, acorda, cochila. Só que nesse momento, houve o grito. Todas ouviram, mas poucas tinham o azeite de reserva, né? E vocês, será que vocês estão se preparando para isso? Com azeite de reserva diário, não é? Será que você está preparada para trazer a última mensagem? Hein, Sofia? Qual é a última mensagem? É o momento do vem, né? Do breve, né? Jesus está voltando. Qual vai ser o último mensageiro? Mateus? Daniela? Qualquer pessoa pode ser o último mensageiro. Desde que esteja ouvindo. Ouvindo o Senhor, ouvindo Não o é isso? Espírito Santo. Tá bom? Amém. Vou inverter um pouquinho, né? Agora eu queria que você fizesse a terceira pergunta. Amém. E na terceira pergunta, irmãos, lendo o livro de Cantares, profeticamente, na eternidade, o Senhor Jesus, o amado, descreve a igreja fiel, a amada, como ele a queria ver e descreve suas características. Antes, porém, ele daria a prova do maior amor pela noiva, a igreja fiel, que é o ponto central do livro. A pergunta A. Qual o verso no capítulo 4 onde encontramos esse momento da prova do maior amor? A B. Em qual tempo profético amado Jesus vê esse momento? E a C. A que momento histórico e profético a igreja esse verso se refere? E serão respondidos pelo jovem Caio Victor, de Campinas, São Paulo, e o diácono Lídio Maxwell, Isso, de Minas Gerais. de Minas Gerais. Vamos ver, mas eu quero que na volta você faça o comentário da pergunta que você fez. Entendeu por que eu fiz a diferença? Vamos ver então. Na questão A, o versículo que comprova o amor maior do Senhor pelas nossas vidas está em Cantares 4, verso 6, que diz assim: Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. A questão B, a respeito do tempo profético que o Senhor está descrevendo e vendo este momento, é o tempo do Pai, na eternidade, ou seja, é o Kairos. E a questão C, a que momento histórico essa palavra se refere? Ela se refere ao momento antes do arrebatamento da igreja, aonde o Senhor Jesus, o nosso amado, passaria pelo Monte da Mirra, que fala do seu sofrimento ali no Getsemane, e ao outeiro do incenso, que fala do holocausto, ou seja, do momento que ele estaria ali na cruz do Calvário, se oferecendo como oferta perfeita ao Pai pelos nossos pecados, para perdão das nossas vidas. A paz, Senhor Jesus, irmãos. O livro de Cantares, profeticamente na eternidade, o Senhor Jesus, o amado, ele descreve ali a igreja fiel, amada, como ele a queria ver, e descreve as suas características. Antes, porém, ele daria a prova do maior amor pela noiva. Ali, igreja fiel, que é o ponto central do livro. A letra A nos faz a seguinte pergunta: qual o verso no capítulo 4 onde encontramos este momento da prova do maior amor? Nós encontramos o versículo 6 do capítulo 4, quando ali diz: antes que refresque o dia e caiu as sombras, irei ao monte de mirra e ao outeiro do incenso. A letra B, em qual tempo profético, amado Jesus, ele vê este momento? O tempo é na eternidade, é ali na glória dele, é ali onde ele se encontra. E a letra C, a que momento histórico e profético da igreja esse verso se refere? Refere-se ali à ida do Senhor Jesus ao Getsemane, no Monte de Mirra, e à cruz do Calvário, que fala do outeiro do incenso. Esse verso, meus amados, ele é profético e ele insere uma profecia que nos comprova ainda e mostra o maior amor demonstrado ao homem através da morte e ressurreição do nosso Senhor. Vê-se nessas palavras, quando diz assim: irei ao monte da mirra.
a sua subida ao Monte das Oliveiras, a sua passagem pela prensa do sofrimento. E logo a seguir fala do Monte do Incenso, ou seja, fala da sua glorificação. Tudo ali no Gólgota. E ali se cumpriu para a glória do Pai e para a sua própria glória. Por isso que é momento histórico, profético, porque veio, se cumpriu, e o Senhor assim, Ele tem feito maravilhas nas nossas vidas. A paz ao Senhor Jesus, meus amados irmãos. Bem, Aline, você fez a pergunta número 3, você quer nos ajudar também com a resposta? Com certeza. A resposta da A trata do texto Cantares 4:6, pois fala profeticamente do amor de Jesus, né, para a sua igreja, a igreja fiel que somos nós, que foi a morte dele na cruz por amor às nossas vidas. E explicando o texto também, antes que refresque o dia, fala de um período onde não houve descanso para a alma do homem, pois havia um sol causticante, né, que trazia morte espiritual para a vida do homem. E interessante também que fala de um período onde Jesus foi maltratado, que era necessário ele morrer antes da Páscoa para esse dia ganhar um novo significado. Uhum. E caiam as sombras, falam de um período de trevas, né, o pecado sobre o mundo, onde não tem a luz, ou seja, não tem a revelação, a palavra de Deus. E interessante que somos a luz do mundo, né, a gente leva a palavra do Senhor. E irei ao monte de mirra e ao outeiro do incenso, ou seja, Jesus assumiu o nosso lugar e levou todos os nossos pecados. A mirra fala de um cheiro agradável a Deus, e do qual o Senhor Jesus exalou na cruz por nós, né? Exalou para agradar a Deus. O outeiro do incenso também fala de uma intercessão. Uhum. Jesus foi o único mediador entre Deus e os homens, né? Até hoje. Jesus é o que intercede diante de Deus pelos homens, né? Que a gente intercede para o Senhor Jesus levar a Deus. Amém. Dani? É interessante, né, pastor, que esse texto já nos mostra profeticamente o que iria acontecer. Mostra já... Aí nós vemos como a obra do Senhor é maravilhosa. Que ele já mostrou no Velho Testamento que profeticamente iria acontecer, que seria o sacrifício do Senhor Jesus. E como a Aline colocou, era o único que poderia entregar a sua vida por nós. Porque nós somos pecadores, Jesus era perfeito, Jesus era sem pecado. E só pelo seu sangue vertido na cruz que nós podemos estar aqui hoje, né? Bendizendo ao nome do Senhor, podemos discutir a respeito das questões da EBD, que nós podemos ler a palavra do Senhor. Amém. Lá no Gênesis, o que aconteceu quando eles descobriram que ele tinha um pecado? O que eles mataram? O Simbolizando o quê? o Senhor Jesus. Né? Abraão leva Isaac ao monte para sacrificar. O Senhor deixou de sacrificar o filho dele? Não. Por quê? Porque ele iria, né, mais pra frente sacrificar O próprio filho. O sofrimento não deveria cair sobre Isaac, mas pelo próprio Senhor. Então a gente começa a olhar as profecias se cumprindo, os toques que o Senhor vai entregando até o momento do arrebatamento. E nós também vemos como a palavra do Senhor inteira, ela é interligada nas Interligada. suas passagens. Por mais que Gênesis tenha sido há muito tempo, se conecta com Cantares, se conecta com o que está em Apocalipse. Isso é maravilhoso. Se conecta com Moisés na saída do povo do Egito. Né? E você vai vendo que isso aí vai prosseguindo até os dias de hoje. Não é? Sim. Quem vai falar mais alguma coisa? Fala, claro. Interessante, né, que João Batista, quando vê Jesus, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? A gente veria o Cordeiro, né? Eu fico pensando, meu Deus, o Senhor, Deus, né, enviar o seu único filho, né, pelas nossas vidas. É um amor, assim, incomparável. Mas estava tudo programado já pelo programado próprio Senhor. pelo próprio Senhor. Entendeu? O propósito do Senhor sempre foi esse. A programação, né? A parte profética se cumprindo dia a dia, até o expirar dele. Quando ele morre, acontecem várias coisas. Os mortos se levantam, o céu se escureceu, ele começa a aparecer. Aí a gente vê o seguinte, o Senhor conversando com os 2 discípulos no caminho de Emaús, e será que nós não ouvíamos, não sentíamos quando ele falava? O povo hoje é assim, ele não sente, não vê. Mas quando Jesus parte o pão, é aquele que falou comigo. Entendeu? Um dia vai ser o partir do pão na nossa vida. Amém? Amém. Mais alguma coisa, Mateus? Não? Nós vamos então à pergunta 4, que diz o seguinte, lendo Mateus capítulo 16, verso 17,
Qual a aplicação profética da experiência de mudança do nome Simão Pedro, feita por Jesus quando ele foi, e qual o significado e o resultado na vida da igreja fiel? Nós vamos ter um paralelo, tá, entre o significado de Simão, tá, do nome dele até a igreja fiel, tá bom? Vamos ver os vídeos de Heleno Júnior, pastor daqui do Rio de Janeiro, e Lucas Eduardo, obreiro de Capelinha, Minas Gerais. Quando é feita uma associação à mudança do nome de Pedro, à experiência da igreja fiel, é maravilhoso observar que Jesus o chama de bem-aventurado. E por que Pedro foi chamado de bem-aventurado? Porque ele recebeu algo que veio do céu, algo que veio da eternidade, algo que veio do Espírito Santo, uma revelação. E essa mesma expressão é usada em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, quando o Senhor diz que são bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia. Então não é a letra, mas a profecia. É isso que nos torna bem-aventurados. Pedro, Cefas, fragmento de rocha, aquele que era areia, que era pó, ele é bem-aventurado por quê? Porque agora ele é transformado em Simão Barjonas. Simão é aquele que ouve, mas ouve o quê? Ouve aquilo que é gerado pelo Espírito Santo, porque Barjonas significa filho da pomba. Então ele é Simão Barjonas, ele é aquele que ouve o que o Espírito Santo gerou. Meus irmãos, essa é a vida da igreja, não são os argumentos, não são as ideias, as inovações. Às vezes queremos que as circunstâncias mudem, que as outras pessoas mudem, mas o que o Senhor quer é que nós sejamos transformados. E quem transforma a nossa vida, quem nos convence disso, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo, é a pomba, é a voz da pomba que transforma a nossa vida. Por isso somos bem-aventurados. Isso é conversão, isso é nascer de novo, é uma operação do Espírito Santo. O que aconteceu com Pedro é o que acontece com a igreja fiel. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A paz do Senhor Jesus. A gente vê que a experiência de Pedro, a revelação que ele alcançou, não foi gerada da sua inteligência, da sua razão, mas foi o Espírito Santo que o revelou. Por isso que o seu nome foi mudado de Simão Pedro para Simão Barjonas, que significa chamado para ouvir aquilo que foi gerado pelo Espírito Santo. E a igreja do Senhor não é diferente, porque ela fala aquilo que foi gerado pelo Espírito Santo. Seu chamado é para anunciar neste mundo que Jesus ressuscitou, está vivo e que vai voltar para nos buscar. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Bem, vimos aí a participação do pastor Heleno, também do obreiro Lucas Ribeiro, e agora eu queria começar com a Safira. Então, meus irmãos, Simão Barjonas, né? Bar significa filho e vem de origem hebraica. E Jonas, né, vem de Lonahá, também hebraico, que significa pomba. E Barjonas, né, significa filho da pomba. E Simão, chamado filho da pomba, né? Então, a igreja fiel, ela é chamada pelo Espírito Santo, porque a pomba testifica, né, o Espírito Santo. E nós somos, né, chamados, né, pelo Espírito Santo. Somos filhos da pomba. E interessante também que ocorre aqui, né, nesse momento, é uma transformação de vida e além, né, de nome, uma transformação de vida, né? E tanto que o Senhor Jesus, né, fala assim, e Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus, né? Então ali ocorre, né, uma transformação, uma nova criatura, né? Porque ele começa a viver pelo Espírito, começa a viver, né, conforme o que o Senhor quer para a vida dele, né? E tanto que também em João 21, 18, né, diz: na verdade te digo que quando eras mais moço, te arrumavas e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não querias, né? Então ali ele deixa, né, de seguir os passos dele e começa a seguir os passos, né, do Espírito Santo, como também Gálatas fala, né,
2:20, né, que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ali ocorreu uma transformação de vida, começou a viver para Cristo, né? Amém. Eu vou te fazer uma pergunta, que vai ser para vocês. Quantas vezes nomes foram trocados na Bíblia que marcaram vocês? Vamos lá. Primeiro. Quando o Senhor mudou, né, Abraão e Sara, né, que ali, né, o Senhor mostra também, né, um novo propósito para a vida deles. O que significa Sarai? Sarai? Sarai eu não lembro. Sei de Sara. Não, Sara o que é? Sara é princesa. Princesa. Sarai é general. General. E Jacó? Foi outra mudança para Israel. Né? Qual outra mudança? Uma das últimas mudanças no Novo Testamento. De Saulo para Paulo. Saulo para Paulo. Então, quando Deus entra na nossa vida, quando você ouve e continua ouvindo, Deus vai transformando a sua vida e mudando o seu ser. Não é isso? Não é muito mais fácil a gente entender e ver que o Senhor mudou. E nós, hoje, não é? Existe a Daniele, eu que troco o teu nome. Não é? Existe a Daniele, mas quando o Senhor começa a estar na sua vida, mudar, você continua a mesma, mas o seu interior muda bastante. Né? Mais alguém? É interessante, né, que para nós mudanças às vezes tão radicais, assim como aconteceu na vida de Pedro, como aconteceu na vida de Paulo, são impossíveis. Mas para o Senhor nada é impossível. O Senhor opera o inimaginável nas nossas vidas se nós confiarmos nele, né? Sim. Ouvir a voz, obedecer, porque o Senhor tem um caminho perfeito para nós. Muitas vezes nós homens, nós às vezes queremos seguir para o nosso próprio caminho e às vezes temos dificuldades. Mas o Senhor nos abençoa nessa jornada. Quando a gente busca o Senhor, Ele opera grandemente nas nossas vidas. E como a Safira falou, não é apenas uma mudança de nome, é uma mudança de identidade. Abraão virou Abraão. Às vezes, para o homem, pode até parecer pequena, mas não é pequena. Essa transformação que o Senhor faz na nossa vida é maravilhosa e só o Senhor poderia fazer. Saulo para Paulo, né? Uma mudança o perseguidor que passou a seguir a Cristo. O perseguidor que passou a ser perseguido. Exatamente. Nós somos perseguidos pela palavra do Senhor, mas é o que mais vale a pena, né? Isso. E o interessante, né, que Abraão o Senhor tinha um propósito para Abraão. Isso. Mas só entregou esse propósito para Abraão quando foi transformado, né? Quando ali ele começou a realmente viver para Deus, né? Não era uma coisa passada. Se a gente fosse falar de Abraão, a gente ia durar o domingo inteiro. Quer falar uma coisa? Uma curiosidade também é que quando Pedro corta a orelha do soldado, ele ainda está no velho homem. Um significado é que era para aquele soldado não ouvir mais a palavra do Senhor. E quando Jesus vai lá e restaura, é como se fosse, não, deixa que ele ouve. Ouve o Espírito Santo, né? Ouve a palavra. E até o nosso lema. Quem tem ouvidos ouça, né? E o Senhor, Ele fala para nós pregarmos a palavra a toda criatura. Sim. É o maior objetivo que o Senhor nos dá nessa terra, né? Poder pregar o Evangelho. Até então que o novo Pedro alcançou 3.000 almas, né? Depois que ele foi convertido, que ele foi restaurado como um novo homem. Amém. Mateus, alguma coisa? Não? Amém. Não? Bem, agora nós vamos entrar na parte das crianças. E entre a parte das crianças e esse término, nós vamos cantar um hino. E vocês sugeriram a vitória da igreja, é isso? Então nós vamos cantar esse hino junto com as crianças. E por que a vitória da igreja? O que tem lá na... Não vou falar. Não. Batalha, oração. Vitória e glória a Jesus. Amém. Vamos ver. Glorifico a Deus que atende o meu clamor.
Glória a Deus, né? O hino que vocês pediram, as crianças cantaram. E agora nós vamos para a pergunta número 5, tá? Lendo Cantares, capítulo 4, verso 12, faça a comparação com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versos 5 e 9, identificando a característica da noiva, a igreja, e a ação de Jesus, o noivo, nessa igreja. Intermediária, Evelyn Vitória, o Agna Bento, do Semente Preciosa, Sulamita, de Cariacica, Driele Freitas e Vinícius Almeida. Vamos assistir os vídeos, depois nós vamos voltar para o encerramento, amém? Amém. Em Cantares fala que a noiva é o jardim fechado, o manancial fechado e a fonte selada. Lá em Apocalipse fala que Jesus é o único que pode abrir os 7 selos e que venceu a morte. Lá em Apocalipse 5:9 diz: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A noiva é a igreja fiel, que somos nós. Nosso coração só tem espaço para Jesus, que é o noivo. Por isso, nós somos o jardim fechado e a fonte selada. A paz seja Jesus, irmãos. Ao derramar o sangue na cruz, o Senhor nos libertou e nos colocou em um jardim fechado aos cuidados dele. Um amor inexplicável por nossas vidas. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. A noiva é um jardim fechado e uma fonte selada. O noivo é o único que pode abrir os selos, porque venceu a morte para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O jardim fechado é obra do Senhor, é a igreja fiel. Quando fala a respeito do noivo, está falando do Senhor Jesus, o único capaz de abrir o livro, o único capaz de entrar na igreja, porque ele venceu a morte e morreu por cada um de nós. Ele nos deu a salvação. Ele é o Senhor das nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. A igreja fiel é propriedade exclusiva do noivo. Ela tem intimidade, tem um compromisso, tem os dons espirituais e é dirigida pelo Espírito Santo. E a ação do noivo Jesus foi a morte lá na cruz, que ele venceu a morte. Só ele é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. Como diz Apocalipse 5:9, que diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. No versículo 5 de Apocalipse 5:5 diz assim: E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Fala do Senhor Jesus, como diz aqui, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E o 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto, e com teu sangue compraste para Deus homens. Aqui fala e cantava um novo cântico, fala da igreja fiel, que glorifica o Senhor Jesus. A paz do Senhor. Meu, maravilha, né? Vocês veem aí as crianças, os adolescentes respondendo com tranquilidade. Amém. E como eles respondem com tranquilidade é porque houve uma professora por trás disso. Sim, com certeza. E eu queria saber de você, Dani, qual foi a professora que esteve contigo, que marcou a sua vida? Em Irajá a gente já teve várias, obviamente, né? Mas quando eu era pequenininha teve a tia Miriam, que com certeza foi a que mais marcou, que tinha os louvores, que ela sempre cantava com a gente, fazia vários trabalhinhos. Ela sempre foi muito animada, muito dedicada, então com certeza é ela. Então, quando você for professora, você vai se espelhar nela. Se Deus me permite ser professora, sim. E na minha mãe também é uma ótima professora. Tá bom. Mateus? A minha professora foi a tia Thalissa, que infelizmente ano passado o senhor a recolheu. Mas também infelizmente, né? Porque também, né, esse mundo, enfim. Mas o humor dela era incrível. Eu aprendi muitas coisas com ela e tenho certeza que eu tô aqui graças também, uma parte de mim também foi dela. Então sou muito grato a ela. Né? Marcou. Você, minha filha. Então, foi a também, tia né? Thalissa, então.
ela, como o Matheus disse, ela era animada, feliz, vivia de bom humor. E ficou marcado pra mim. Amém. Você? A minha dica da Dani é a Miriam, que uma serva do Senhor, é muito carinhosa conosco, sempre dedicando ao máximo a nos ensinar tudo, pra gente sempre seguir o caminho certo, né? E também sigo o exemplo dela, da minha mãe também, como também a mãe da Dani, que também sempre cuida de nós, nos mostrando sempre o caminho certo a seguir, o correto. Lembrem de quando chegarem na igreja, dá um abraço a ela, na família da tua professora. Liga para ela, isso é muito bom lembrar. Né? A gente vê o trabalho, né, que o Senhor concede a nós, quando é feito de coração, quando é feito para o Senhor, com certeza. O quão maravilhoso ele é, né? Quem instruir alguém no caminho do Senhor não é uma tarefa fácil. Se tiver criança no caminho que ele deve dar. Por quê? Porque não desviar dele. Se for mais velho, não se vai desviar dele. Bem, alguns avisos. Vamos gravar os nossos vídeos, principalmente o pessoal de Irajá e região, tá? Mandem pra gente, coloquem lá no site do presbitério, para que a gente possa apresentar o vídeo de vocês. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Eu acho que vocês todos já se inscreveram. Sim. Estamos com mais de 1.100.000. YouTube, né? Todo mundo gosta do YouTube, mas também temos o Instagram. Todo jovem gosta do Instagram. Nós temos vários programas no Instagram. Agora também a TV, no canal 126, a parabólica, né? Infelizmente não é essas TVs pagas, tá? Siga na nossa rede social. Precisamos do like de vocês, tá? Hoje terminou, a igreja de vocês está dando um likezinho lá no nosso programa. Amém. Vamos aumentar a quantidade de likes. Hoje à noite, às 19 horas, temos o nosso culto e às 20 no YouTube. Peguem esse link do nosso programa, repassem para os outros, peguem o link também do nosso culto e transmitam. Amém? Amém. Eu queria agradecer vocês pela participação, né? Foi muito bom o tempo que nós tivemos aqui juntos. Né? Sim, com certeza. O pessoal que eu trouxe vocês também, tá bom? E a você que não está nos assistindo, semana que vem, 15 horas, estaremos juntos. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor Jesus.